Meus queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos o dia de São Domingos de Gusmão, um grande santo da Igreja, um homem de oração, de estudo, de preparação e profunda caridade e amor aos sofredores. E é muito bonito celebrarmos sua memória aqui, numa comunidade simples da roça, do campo. Juntamente com vocês, famílias que vivem do trabalho e sabem do valor da perseverança. Agradeço a Deus pela vida do Gustavo, que nos acolhe aqui na sua propriedade e nesta capela aqui da sua fazenda, dedicada a São José. Gratidão também à sua esposa, aos filhos e todas as famílias aqui reunidas desta região aqui do sítio da Abadia e de Formoso de Minas. São Domingos nos ensina algo muito importante. Preste atenção nisso. A santidade não é somente para padres, religiosos ou pessoas extraordinárias. A santidade é uma vocação de toda pessoa que foi batizada. Quem recebeu o batismo é chamado a ser santo. A primeira leitura coloca diante de nós uma pergunta muitas vezes também que fazemos. Se Deus é bom, por que existe tanta maldade no mundo? Por que o justo sofre? Porque às vezes parece que o mal vence. Por que o comunismo já matou mais de 100 milhões de pessoas e ainda tem gente que defende isso? O profeta Abacuque, da leitura de hoje, olha para a violência, para a injustiça e chega a perguntar a Deus por que ele permanece em silêncio diante de tanta corrupção que nós estamos vendo, nesse desgoverno, em tantas realidades. Por que Deus está em silêncio? E o Senhor responde com uma palavra que, através de toda a Escritura, fala ao nosso coração: o justo viverá de sua fé. Não significa que o justo nunca terá problemas. Significa que no meio dos problemas, o justo, a pessoa que tem fé, nunca abandona Deus. Santidade no Antigo Testamento significa justiça. Os santos foram sempre muito justos e por isso grande parte deles foi presa, perseguida, torturada e morta, como os nossos mártires. É, meus irmãos, justamente assim que os santos viveram. O santo não é alguém que nunca sofreu, pelo contrário, que nunca foi tentado ou nunca obteve dificuldades. Santo é aquele que no meio das lutas continua confiando, continua rezando, continua fazendo o bem e nunca larga a mão de Deus. Eu me lembro de um casal muito rico que sofreu com negócios errados e praticamente perdeu tudo. Era um casal muito rico, muitas fazendas, leilões, prédios, comércios, rede de postos, perdeu tudo. E no final, quando as pessoas tentaram ajudar com uma quantia em dinheiro, eles foram para acertar uma coisa lá em Belo Horizonte e os bandidos ainda roubaram o dinheiro deles, trocaram lá por pacotes de dinheiro que na verdade era recorte de jornal. É terrível. E eles tiveram que começar, sobrou uma casa. A mais simples sobrou. E eles tiveram que recomeçar vendendo marmitex numa firma de construção de uma usina hidrelétrica no Rio Maranhão, no Tocantins.
perderam tudo. Começaram a vender marmitex. Ela ficou viúva agora há pouco tempo. Depois de uns 15 anos, encontrei o casal. E eu perguntei como se sentem. E eles disseram, foi a melhor coisa que nos aconteceu, foi ter perdido tudo, porque nós não tínhamos o principal, que era Deus. Se nós continuássemos, nós íamos para o inferno, porque a gente não tinha tempo para missa, não tinha tempo para ler Bíblia, não ensinava os nossos filhos a rezar. E vocês acreditam que Deus foi tão bom com eles, que vendendo os marmitex, eles deram conta de formar o filho e as duas filhas, com a ajuda também dos familiares. E até hoje, quando eu encontro aquela mulher, ela sempre chora quando me abraça, porque eu que segurei as barras dele, ele querendo suicidar. E foi um trabalho difícil, de muita oração, porque o demônio entrou ali. Perder tudo por causa da inveja, porque o saco da ambição não tem fundo. Já estavam muito ricos e queria mais. Já estava pensando em criar uma financeira, um banco. O orgulho, o querer muito, levou-os à miséria. Porque o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é pouco. Então, nós temos hoje, no Brasil, muitos católicos que são muito ricos, mas são pessoas muito simples, pessoas muito criteriosas, que ajudam a igreja, ajudam os pobres, ajudam seus funcionários. São pessoas muito ricas, mas que têm o coração apegado naquele que é o Pai da riqueza, o nosso Deus. Um casal muito rico, que agora está passando tudo para os filhos, tomar conta da empresa, uma empresa presente no Brasil em vários lugares, mas muito católicos, ministros da comunhão, pessoas muito simples. Um dia eu os encontrei de madrugada no Rosário do Hesed, lá em Fortaleza. Falei, mas vocês estão aqui? Não, nós estamos aqui uma semana para rezar, que nós estamos passando tudo para os filhos, a gente vai ficar agora só para curtir os netos. E eu perguntei, e a riqueza? O que nós temos é Deus que deu para nós, para a gente ajudar os outros. Nós não é dono de nada. É isso mesmo. Vocês podem olhar para os carros de vocês ali, é Deus que é dono de tudo. Deus é que é dono. A gente morre, não leva nada daqui. Só para vocês verem como que é possível ser santo, na pobreza e na riqueza. Nós somos chamados a ser santos na infância, na velhice, na vida adulta. A santidade é um dom que todos nós recebemos. Por isso que antes de falarmos das imagens de São Domingo, que acompanha a sua imagem, na imagem de São Domingo tem um cachorro com uma tocha na boca. Tem um rosário enliado nele e uma estrela. E nós precisamos compreender isso. Tudo isso aponta para uma vida inteiramente entregue a Deus. Há uma antiga tradição dominicana, segundo a qual a mãe de São Domingos, a beata Joana de Asa, ela teve um pressentimento antes do nascimento do menino através de um sonho muito significativo. Ela viu um pequeno cachorro trazendo na boca uma tocha acesa, como se percorresse o mundo levando fogo e luz. A tradição interpreta esse sonho como um sinal da missão que o filho que estava na barriga receberia: levar pelo mundo a luz do Evangelho e incendiar os corações com o amor de Deus. Essa imagem tornou-se um dos símbolos mais conhecidos de São Domingos e da Ordem dos Pregadores. Quando vocês forem num lugar que tiver a imagem de São Domingos, tem um cachorro aos pés dele com a tocha na boca. Daí também surgiu na tradição dominicana um bonito jogo de palavras em latim, Domini Canis. O latim não tem preposição, nem conectivo. A palavra significa aquilo que você quer conjugar. Domini significa
Senhor. Canes, cachorros. Cachorros de Deus. Os cães do Senhor. Assim foi denominado os dominicanos. Não devemos entender isso de modo grosseiro. O cão é aquele que guarda a casa. Não é à toa que a Beata teve esse sonho. O cão é aquele que guarda a casa. Gato não vigia a casa. O cachorro vigia. O cachorro permanece fiel ao seu senhor, ao seu dono, e percebe quando existe algum perigo. Por isso que o cachorro late, ele ladra quando chega um perigo na casa. A missão dos filhos de São Domingos, dominicanos, seria guardar a fé. Dominicanos, cães de Deus, aqueles que guardam a fé. Anunciar a verdade e levar a luz de Cristo aos lugares onde as trevas do erro tentassem entrar. Oxalá os dominicanos voltem a esta grande tradição, porque muito se tem de perdido, às vezes por causa da teologia da libertação. A própria tradição da ordem dominicana conservou o cachorro com a tocha na boca como sinal desta missão evangelizadora, que é nossa. O batismo é uma luz que a gente recebe. Tanto que a pessoa batizada, mesmo que vai para o inferno, ela tem uma luz na alma, que é o batismo, né? Essa luz, que é do próprio Cristo, que a gente deve levar ao mundo. Também se conta, na tradição do nascimento e batismo de São Domingos, que uma estrela luminosa foi vista sobre a testa dele, quando pequenininho. Por isso, muitas imagens de São Domingos apresentam uma estrela sobre a sua cabeça. Tudo isso possui uma catequese muito simples. Todo cristão é feito por Cristo no batismo para ser luz. Você ser luz para sua esposa, ela ser luz para você, os dois ser luz para os filhos serem luzes para os pais. Lá em Formosa teve uma menina de 5 anos, hoje tem muitas crianças ungidas que têm visões de Deus, visões do diabo também. E a criança de 5 anos falou para o pai e para a mãe que Deus tinha mandado ela dizer para eles se casarem na igreja, porque eles estavam em pecado. Ninguém ensinou nada para essa menina. Ela teve as visões de Deus e os pais se casaram na igreja e estão fiéis à igreja. E ela crescendo para fazer a primeira comunhão. Então, meus irmãos, quem vive perto de Deus não deve se meter com as trevas. Você não deve ser tomado pelas trevas. Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Então nós devemos iluminar nossa família, nosso trabalho, nossa comunidade e os lugares onde a gente vive. O povo católico precisa de aprender a orar mais. Quando vocês vão plantar, ora nessas sementes, pede a Deus para abençoar as máquinas, abençoar os funcionários, porque afinal de contas nós devemos viver sobre a bênção de Deus. Não sob a maldição. O Brasil está sendo amaldiçoado por causa da ideologia. Nossas faculdades perderam o rumo, as faculdades federais. Os meios de comunicação perderam o rumo, não tem mais Deus. As novelas é para destruir a família, é para ensinar aquilo que não presta. A cultura hoje é, escuta, parou. Quando eu fui falar, parou. Um som automotivo. Isso é cultura? Não, isso é agressão aos ouvidos. Isso é agressão à alma. Vocês têm que aprender a gostar das coisas clássicas, da música clássica, ensinar para as crianças a música clássica, os concertos. Isso é que é cultura. Essa bagunça que a gente vê nessas festas com dinheiro público, que os deputados colocam essas emendas para os municípios, e eles fazem essas festas para os jovens.
Então, numa noite se torra 400, 500, 1 milhão de reais nessas festas por aí. Serve para quê? Para ensinar a usar drogas, umas músicas que denigre a pessoa humana, denigre a mulher, denigre a sexualidade, como se a nossa sexualidade fosse um brinquedo, fosse uma diversão, como se nós pudéssemos ser homens e mulheres depravados na sexualidade. A sexualidade só é permitida por Deus dentro do casamento, na igreja, de modo adequado. O mundo hoje só ensina essas porcarias. São Domingos também recebe de Nossa Senhora o rosário. É ele que recebeu o rosário, que é ligado à sua congregação. Historicamente, a forma atual do rosário foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Por isso devemos distinguir a história documentada da tradição devocional, mas a tradição dominicana ligou profundamente São Domingos à pregação dessa oração e o rosário se tornou, durante séculos e até hoje, uma das marcas mais espirituais da ordem dominicana. As irmãs dominicanas que ainda usam o hábito verdadeiro, elas têm o grande rosário pendurados. Os dominicanos que usam o hábito verdadeiro têm também o rosário que se estende pelo cinto. Por isso é essencial compreender isso. O rosário é uma escola de contemplação de Jesus com os olhos de Nossa Senhora. Rosário de Frei Gils, rosário do Instituto Hesed e outras práticas de rosário que está esparramando no mundo. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. O mundo só será salvo do comunismo pelo rosário de Nossa Senhora. Nossa Senhora falou isso em Fátima, 1917. Rezai o rosário. Consagrai a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Diz que o Papa já consagrou, não sei. Porque a Rússia, ela dissemina o mal do comunismo no mundo. Terrível. Uma coisa horrorosa. E com quem que o Brasil atual se conecta? Com Rússia, com China, com Coreia do Norte, com Venezuela, com Irã. São as ditaduras do mundo. Ditaduras terríveis, comunistas. E o rosário é esse meio que nós temos para combater os males do mundo e unir a família. Família que reza unida, permanece unida. Por isso vocês precisam não só trabalhar, chega de noite, está tudo cansado. Escolha, gente, pelo menos um dia na semana para rezar o terço juntos. Seria bom todo dia, 15 minutos o terço, 20 minutos. Não é possível. Você fica zunhando o celular, fica assistindo televisão, 1 hora, 2 horas à noite e não se cansa, mas cansa por rezar o rosário. Porque o rosário é um chicote de Nossa Senhora contra o demônio. Fascismo, nazismo, comunismo, tudo obra do demônio, gente. Existe esse sistema para matar a humanidade, para empobrecer o povo, para colocar o Estado no lugar de Deus. É o que eles querem fazer no Brasil. Um Estado que representa Deus. O Estado dá tudo, mas tira a liberdade das pessoas, não deixa as pessoas prosperar. Tira a liberdade de você possuir sua terra, seus bens pessoais, a propriedade privada. É isso. E se a gente não tiver muita oração e pedir muito a Deus, nós vamos cair nisso. Nossa Senhora nunca guarda as pessoas para ela, mas ela sempre nos conduz a Jesus. Olha que bonito. Uma família que reza o terço junto, unida, ainda que não consiga todos os dias, vai criando dentro de casa um espaço para Deus. Por isso a Casa Católica deve ter uma boa imagem de Nossa Senhora, um crucifixo, a Bíblia, esses sinais de Deus no quarto dos meninos, uma imagem de anjo. É isso que faz a gente ser católico. E o Evangelho de hoje nos conduz justamente para a questão da fé. Um pai leva seu filho sofrendo até Jesus, porque os discípulos não haviam conseguido curar aquele menino. Depois eles perguntaram, por que nós não conseguimos curar o menino? E Jesus responde, porque a vossa fé é demasiadamente pequena. E acrescenta, se tiverdes
fé do tamanho de uma semente de mostarda, nada vos seria impossível. Porque muitas vezes nós temos que passar por calvários muito difíceis, dificuldades enormes. E é a fé que nos sustenta. Jesus não está dizendo que basta desejar qualquer coisa com a força e tudo vai acontecerá como queremos. Não. Se eu não trabalhar, eu não vou prosperar. Por isso que eu vejo esse tanto de gente preguiçosa no país que não quer trabalhar de jeito nenhum. Como é que esse povo vai prosperar, meu Deus do céu? Com Bolsa Família não se prospera. Bolsa Família é uma emergência para quem está passando fome. Todo mundo se prosperar, trabalhar, segurar o dinheirinho que ganha e movimentando o dinheirinho que tem para melhorar. Os mais antigos estudaram na cartilha Agir. Eu estudei nela com 5, 6 anos, lá em 1965, 66. O ovo e o menino. Não sei se alguém lembra dessa história. O ovo e o menino. O menino ganhou um ovo do padrinho de batismo. Chegou em casa, mãe, eu ganhei um ovo. Pensou que a mãe ia fritar o ovo. Não, meu filho, vamos fazer o ovo render? Ele falou, como? Põe ele para chocar. E botou debaixo da galinha. Nasceu uma franguinha. Ela foi botando e a mãe falou, bota tudo agora, deixa chocar. E o menino, é isso mesmo. E o menino cuidando. Aprendeu a cuidar. E zelando, tirou aquele tanto de pintinho, depois já comprou uma porca, já comprou uma porca, a porca foi dando os leitões, logo ele já comprou uma vaca, e já comprou outra vaca, comprou um sítio e se tornou um grande proprietário, com trabalho, multiplicando, economizando e multiplicando. É assim, muitos de vocês aqui que têm propriedade, vocês vieram do nada. Em Formosa tem muita gente do agronegócio, eu gosto de conversar com eles. Povo simples. Meu pai me deu uns 4 hectares de terra e 2 vacas para mim começar quando eu casei, quando eu tinha 18, 19 anos, me dizia eu. Eu fui mexendo ali, depois resolvi vender aquilo tudo, vim para Goiás, cheguei aqui, comprei uma terra maior, fui trabalhando, foi prosperando. Ninguém chega a ter as coisas honestamente se não for pelo trabalho, pelo sacrifício, pelo sofrimento. É assim. Então, meus irmãos, a fé não é uma coisa mágica. A fé é confiar em Deus, obedecer-lhe e permanecer com Ele quando a solução demora. Que às vezes você quer uma bênção hoje, mas ela vai vir depois. Deus não tem pressa, Ele quer que a gente amadureça. Por isso que quando a criança pede as coisas, você não dá de imediato. A criança tem que aprender a lutar. Ela tem que aprender a pedir. A criança nem está pensando em pedir, a mãe já está dando as coisas. É errado. Deixa pedir. O menino se suja lá nos panos, começa a chorar, não vai de imediato, não, deixa um pouquinho. Deixa uns 5 minutos para ele aprender a lidar com aquilo que é mais nojento. Que a vida toda nossa é lidar com coisas nojentas. Deixa ele sofrer um pouquinho, para ele aprender que nem tudo é dado na hora que a gente quer. Isso é da dinâmica. Você tem que ensinar os filhos que eles não podem querer tudo na hora que eles querem. Eu quero uma bicicleta. Tá bom. Vamos trabalhar, vamos rezar, depois vem. Quando? O ano que vem. Mas só... Exatamente, só ano que vem. Isso é, se você passar de ano e se você tratar melhor a sua irmã e se você for mais cuidado, arrumar sua cama todo dia, eu vou pensar. É assim. Você vai educando. Porque senão a gente se entopa os meninos de brinquedo. Eu fui benzer uma casa lá em Formosa, tem uma filha única, do tamanho dessa aqui. Aí eu fui benzendo, falei, onde é o quarto da moça? Para benzer. Tinha 48 ursos desse tamanho empilhados. 48 ursos, ursos de toda cor. Fiquei pensando, depois falei com a mãe, mas vocês dão tudo que a menina... ela pede um urso, todo mês ela pede um urso de uma cor, hein? Mas não precisa dar as coisas para a filha assim, não. Você não pode fazer... Pega o exemplo de Antônio Hermílio de Moraes. Alguns de vocês sabem quem é Antônio Hermílio de Moraes, um grande empresário. 4 filhos, não sei se ele é vivo, acho que já faleceu. Ele nunca deu nada para os meninos dele, não. O moleque começava a crescer, você vai trabalhar comigo e limpar meu escritório. Começava a botar, você vai ter carro quando você trabalhar e ter o dinheiro para comprar seu carro.
Hoje os 4 filhos dirigem as empresas muito bem porque foram formados pelo pai. E via o pai fazer a caridade, ele cuidava da beneficência portuguesa lá, cuidando dos pobres. O pai rico, com aqueles paletó simples, bem jeca que ele tinha, nada de rico, coisa simples, e ajudava os pobres. É assim que a gente tem que fazer. A gente não pode ficar exibindo o poder econômico que nós temos. Você acaba sendo amaldiçoado. Eu achei bonito um casal muito rico de uma cidade nossa que me dizia ontem, a esposa, nós optamos por ficar nessa casa mais simples, embora isso pode ter uma mansão, para a gente não distanciar muito dos outros e para ninguém ficar amaldiçoando a gente. É isso mesmo, porque a pessoa esnoba muita riqueza e às vezes passa o pobre, que mora num casebre, uma viúva com 5, 6 filhos, na pobreza, né? Então é melhor ajudar. Lá no Minasul tive um casal de uma família de empresário, um casal muito da igreja. Quando eles casaram, qual foi o presente que eles pediram? Que todo mundo que quisesse dar um presente depositasse um dinheiro, porque eles fizeram uma casa para a empregada deles, que era pobre, e que cuidou dele desde os panos. Ela era pobre, ficou viúva. E o pessoal ajudou, deu os presentes com dinheiro, eles fizeram uma casa muito digna para ela, e no dia do casamento entregou a casa, a chave para ela e foi passear. A festa deles foi dar uma casa para um casal pobre. Você faz uma festa de casamento, você gasta 1 milhão. O que vira aquilo? De um dia por outro já saiu tudo na urina e nos outros lugares. Acaba. Tem tanta gente honesta, pobres, honestos, que precisam. E às vezes dentro da nossa própria família. Eu tenho uma parente que não é católica, é de um outro troço. Ela é médica e muito rica. Um dia ela trouxe, há uns 20 anos atrás, um carro para me benzer no encontro da família. Naquele tempo tinha custado 500 mil, isso há uns 20 anos atrás. Um carro importado, sei da onde. E a irmã dela mora no sítio, vem para a cidade de carroça, trazer as coisas para vender, de carroça a cavalo. E eu perguntei para ela, prima, você não sente mal um carro desse preço? Você podia comprar um mais barato e dar um carro para sua irmã, que vive na roça, na pobreza? Ela achou ruim, nunca mais me trouxe carro para benzer. Eu acho que foi a última vez que eu a vi também. São Domingos ensina também que a fé precisa ser alimentada pela verdade. Como que eu vou ter fé, mas se eu vivo na mentira, no erro, na corrupção? A gente tem que rezar muito para esses corruptos que nós temos no governo federal, na justiça, no parlamento, que esse povo tudo vai perder a alma, vai ser condenado. Porque o mandamento diz, não roubarás. E eles roubam descaradamente. Aí o filho aprende a roubar com o pai. Que o filho aprende a fazer aquilo que o pai faz. O pai é honesto, filho honesto. Pai corrupto, filho também vai ser corrupto. Filho de peixe, peixinho é. Vai ser com o mesmo cheiro do pai. Mesma coisa, né? Então nós precisamos entender isso, a fé. O cristão precisa conhecer mais a palavra de Deus, aprender o catecismo da igreja, escutar a igreja e não acreditar em qualquer coisa. Eu fico pensando, como que vai dormir? Eu vou contar um caso que aconteceu comigo no tempo da Lava Jato. Era bispo novo, aí fui pregar um encontro no Nordeste. Eu e mais 2 bispos. E aí um padre de uma cidade lá na beira do mar, lá, disse para nós, não, vocês compram a passagem deixando 1 dia ou 2 dias para vocês descansar, eu vou levar vocês numa casa de praia muito boa. Pensei que eram essas coisas simples que a gente conhece por aqui. Chegou lá uma casa, uma coisa estrondorosa, nunca tinha visto aquilo. Meu Deus do céu, o que é isso? O pessoal tudo cozinhando lá com aquele chapéu, as coisas, a mesa, e eu sem jeito para aquilo. E o padre muito pobre, mas ele é ligado com esse povo. Aí depois, amanhã, nós chegamos à tarde, amanhã nós vamos fazer um passeio em alto mar. Vamos ver como é que é isso. Eu já tinha ido lá em uns outros lugares, uma canoa simples, um negócio simples.
chegou uma dessas lanchas, um trem que... Perguntei o cara que diria, quanto custa esse troço aqui? São uns 15 anos atrás. Ah, naquele tempo, isso aqui é cerca de 100 milhões, importado, não sei de onde. Tinha dormitório dentro, cozinha, tudo que vocês pensar, sala de música. E, meu Deus do céu. Aí eu fui fazendo amizade com um menino que pilotava o negócio para saber de quem que era. Eu queria saber de quem. Aí quando foi chegando lá perto de ir embora, eu perguntei, escuta, quem que é o dono disso? Quando ele me falou, eu caí o queixo. Era um dos que estava condenado na Lava Jato, mas que depois foi libertado pelos juízes que gostam deles, né? Milhões. Falei, meu Deus, eu andando nas coisas roubadas. Mas foi uma experiência para conhecer. Aí foi bom porque eu conheci como que é um corrupto. Como que um corrupto vive? Em coisas tremendas, né? É muito impressionante isso. Eu fico rezando para que se converta, né? Faça uma boa confissão. Mas como que um corrupto católico batizado na igreja vai se converter e confessar? Eles não confessam. Porque para confessar o padre vai dizer, você tem que devolver o que você roubou. Ou você tem Deus ou tem os seus bens. Aí ele sai sem graça, aí procura uma igreja, dessas igrejas aí que tem, vai lá, levanta a mão, entrega para Jesus e tá bom, tá salvo. Mas ele não sabe o que ele vai ver na hora que ele sair do corpo. Na hora da morte, que você sai do corpo, que você entra no mundo espiritual, o rosto que ele vai ver, com certeza não será o de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, já falei muito. A pergunta desta tarde é muito simples. Que luz eu e você está levando para casa hoje? A tocha de São Domingos está acesa em mim ou a fé está apagada? Eu acho que você está com a fé acesa, senão você não teria vindo na missa. Porque vir na missa não é fácil. Assistir missa é difícil. Eu custei aprender a ter paciência na missa quando menino. Com 5 anos eu já gostava da missa, mas antes a gente dava umas birras aí, era só uma vez, você dava a birra de correr na igreja e a mãe já dava aquele aplicativo dos antigos que se aplicava uma vez só e o menino sabia que o caminho é o da mãe, né? Você reza, quando levanta, pelo menos um Pai Nosso, quando deita, ensina seus filhos, seus netos a rezar? Você procura a verdade? Tem coragem de fazer o bem? Quando chegam as dificuldades, abandona Deus? Ou digo como profeta, o justo viverá pela sua fé? Que São Domingos de Gusmão nos ajude a viver uma santidade simples e verdadeira. Que a tocha em sua imagem nos recorde a luz do Evangelho e que a estrela que está na cabeça de São Domingos nos lembre que fomos chamados a iluminar. Que o rosário de São Domingo nos coloque na escola de Nossa Senhora e que a sua vida de pregador nos ensine a falar com Deus no coração e falar de Deus pelo testemunho da nossa vida. Que a Santíssima Virgem Maria proteja esta família e todas as famílias aqui hoje reunidas. Que São José, patrono desta capela, abençoe os que trabalham, os que semeiam, para que tenham boas colheitas. Abençoe esse tempo nosso, para que nós possamos preparar bem o campo para a semeadura em breve. E que São Domingos alcance para nós a graça de uma fé pequena, talvez como a semente de mostarda, mas uma semente viva, perseverante e capaz de nos conduzir à santidade. Assim seja. Amém.